Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, no horário que você assistir, seja muito bem-vindo. Como é bom ter vocês aqui nesse momento, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre como a comunicação pode contribuir para questões comportamentais, como que ela traz direcionamentos para nós, para os nossos animais. Vamos então conversar um pouco mais sobre a comunicação intuitiva animal. A comunicação intuitiva animal é uma ferramenta magnífica, muito maravilhosa, que nos auxilia a ter mais compreensão a respeito daquilo que nós estamos observando nos nossos animais. Eu aprendi com a minha pet de 4 patas que, na verdade, a comunicação intuitiva animal ela permite que a gente veja aquilo que o animal realmente está apresentando, realmente está vivendo e não aquilo que a gente, enquanto tutor, está projetando. Porque acontece em muitas situações que nós estamos observando uma questão e que tem correlação por causa da nossa conexão com o nosso animal. A gente tem uma intuição muito ampla quando se trata dos nossos animais, mas muitas vezes a gente acaba negligenciando isso. É quase como silenciando quando aquela nossa vozinha fala alguma questão a respeito do nosso animal, a respeito de algum comportamento. Então, a comunicação vem para que a gente tenha clareza a respeito daquilo que o nosso animal está vivendo, daquilo que ele está apresentando, da origem por trás de um possível comportamento. E durante esses processos, a comunicação vai trazendo amplitude para aquilo que a gente precisa transformar, tanto no nosso sistema familiar, quanto na vida daquele animal. Por quê? Quando nós falamos de animais, eu falo sempre que é quase como uma mesa. Se tem uma perninha daquela mesa que não está tão sustentada, aquela mesa está suscetível a cair. Na qualidade de vida de um animal, eu falo que nós temos 3 círculos principais que a gente tem que observar, que são essas perninhas dessa mesa. Como está a qualidade de vida diária desse animal? Como está a rotina dele enquanto animal? Como está a vida dele respeitando a espécie animal, canina, felina que ele tem? Como que é o sistema familiar desse animal? Como que é a carga emocional desse sistema familiar? E além disso, qual é a fonte nutricional desse animal? Tanto fisiológica quanto emocional. Eu falo que esses são alguns círculos que a gente tem que observar que denotam a qualidade de vida de um animal a nível geral. Mas se tratando de comportamento, quando a gente olha para um animal que teve uma mudança no comportamento, um dos principais fatores para essa mudança de comportamento pode ser o estresse. Por quê? Aquele animal sai do nível de conforto dele e ele começa a mudar o seu comportamento. Isso também acontece com nós humanos. Quando há uma mudança nos nossos comportamentos, a nível não compreensível, isso pode decorrer de altos níveis de estresse. Por quê? Acontece toda uma alteração fisiológica para aquele comportamento mudar. Então, não somente a comunicação intuitiva animal, mas também temos outras ferramentas terapêuticas que vão trazer muita contribuição. E o nosso tema da live de hoje é um pouco mais sobre como a comunicação pode contribuir em questões comportamentais. Eu vou falar de alguns casos que eu acompanhei, que nós fizemos o processo de tratamento com as famílias e foram famílias que tiveram a família e o sistema familiar transformado por esse processo. E quando a gente fala de comportamento, a gente não pode deixar de lado a questão dos comportamentos e dos movimentos de adestramento. Por quê? Bom dia, bom dia! Porque quando a gente olha para um animal, a gente entende que ele tem comportamentos específicos, Por exemplo, quando um bebê chega em casa, é natural que aquele bebê esteja num nível maior de atividade. É natural que aquele bebê faça mais folia, faça mais bagunça, faça mais atividade durante a estadia dele em casa, mas isso acontece porque ele está cheio de energia. Então a gente não vai suprimir os comportamentos daquela energia de bebê, Quando a gente olha para essas questões, a gente sempre leva em consideração essa questão de entender a idade daquele animal,
o ambiente onde ele está inserido e a gente vai entendendo qual que é a demanda principal. Eu já vou começar trazendo um relato de caso bem interessante de uma pacientinha minha, que ela chegou para mim com coprofagia. Vocês já ouviram falar em coprofagia? Conhecem alguém que já teve algum comportamento relacionado à coprofagia? Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa pacientinha que chegou até mim, ela tinha um comportamento. Cid e a Silvia também já viram esses comportamentos. Essa pacientinha tinha um comportamento onde ela se alimentava, todo o padrão de rotina dela normal, mas ao final, quando ela fazia cocô, ela ia lá e comia. Mas o que tem de interessante nessa história? A tutora trabalhava com adestramento, ela era adestradora, e todos os movimentos dentro da disponibilidade do adestramento ela já tinha feito, mas ela percebeu que algumas questões ainda eram resistentes, e foi assim que ela chegou até mim. Durante o processo de comunicação dessa cadelinha, dessa doguinha, a gente entendeu um pouco mais sobre essa demanda. Por quê? Tinha comportamentos que essa cadelinha fazia específico com o tutor, o tutorado, o homem da família, e não com a tutora, que era a mulher. E aí a tutora adestradora, né? E tinham alguns comportamentos específicos que aconteciam com esse tutor, e a tutora não conseguia identificar, porque havia um desequilíbrio no sentido de obediência. Quando ele dava os comandos, ela não respeitava, ela não obedecia, ela não prestava tanta atenção quanto com a tutora. Investigando um pouco mais sobre essas questões, a gente foi entendendo um pouco da demanda desse animal. O que estava acontecendo? Ela trouxe algumas mensagens para os tutores sobre as questões dos tutores, que ela vinha observando que os tutores estavam vivendo na rotina, mas a origem dessas questões da coprofagia, ela foi trazendo clareza sobre ela, em algumas situações, ela não se dava conta de que aquilo não era certo, de que aquele ato de se alimentar do cocô não era algo correto. Por quê? Tinha um comportamento de que ela não sabia expressar esses limites dela. Eu estou resumindo algumas partes mais importantes, porque tem todo um desenvolver de uma comunicação para que a gente chegue nesses locais, mas ela tinha um desafio com relação às suas questões, a expressar o seu comportamento, e ela tinha esse comportamento do cocô como um escape dos seus comportamentos que ela estava apresentando. Por exemplo, assim, ela tinha um comportamento raiz, que ela não conseguia lidar, não sabia entender, e ela vinha para um comportamento lá no fundo, né? Que era o que aparentava, que era a coprofagia, que fazia com que ela fizesse esse ato de comer cocô. Quando a gente identificou o comportamento raiz, a gente pôde trazer a ela uma compreensão maior daquele movimento. Porque muitas vezes um comportamento, quando a gente fala de comportamentos agressivos, quando a gente fala desses comportamentos repetitivos, nós temos que levar muitas questões em consideração. Aquelas questões lá em cima, né? Qualidade de vida diária, alimentação, o sistema familiar onde aquele animal está inserido, para a gente entender o que está acontecendo e como que a gente movimenta essas questões, tá bem? E aí, fazendo esse movimento dessas questões, a gente entendeu que era importante com aquela cadelinha trabalhar com florais. Mas com ela nós tínhamos 2 pontos interessantes a trabalhar. Tanto o ato da coprofagia, quanto uma viagem. Os tutores iam viajar e ela não ambientava bem com a cadelinha da avó, né, da mãe da tutora. Ela não ambientava bem naquele local, ela não gostava de ficar naquele lugar. Quando ela ia, ela ficava afastada da outra cadelinha, porque não houve, mesmo que teve uma dinâmica de aproximação, mas não houve uma abertura da cadelinha para ela se aproximar com o outro animal do sistema. Então a gente fez toda uma preparação, tanto para ela viver esse processo da viagem, quanto para a questão da coprofagia. A gente fez uma adaptação explicando para ela
que era possível ela se adaptar, que era possível ela se sentir seguro mesmo sem a presença dos tutores, em especial a presença da tutora, porque esse ato da coprofagia também era um comportamento que acontecia mais quando a tutora não estava presente. E por consequência a gente foi trabalhando a origem, as causas base daqueles comportamentos. Fazendo um acompanhamento com florais, ela começou a se abrir mais, ela começou a parar de comer cocô, ela não se alimentou mais do cocô, ela foi se tornando mais consciente daqueles atos e a gente conseguiu entender, eu enquanto terapeuta e eles enquanto sistema, a gente conseguiu ter uma compreensão juntos a respeito do que estava acontecendo com ela. Eu fui uma ponte de conexão entre esses tutores para dizer, olha, temos um espaço aqui que nós temos que olhar, e nós temos que acolher essa questão para que ela mude esses comportamentos. Isso faz sentido para vocês? Essa questão de um comportamento ter uma origem base que não necessariamente é somente, talvez, uma mudança na rotina, uma questão mais superficial e sim ter uma questão mais profunda? Vocês já viram isso na rotina de vocês? A gente vai continuar falando sobre essas questões de comportamentos, eu vou ir trazendo alguns relatos de caso, de experiências bem legais que a gente viveu, onde a gente foi movimentando questões comportamentais, trabalhando as questões emocionais dos animais também, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos, quem veio chegando por aí, estamos falando sobre como a comunicação traz clareza para os movimentos dos comportamentos dos nossos animais. E eu vou conversar com vocês agora sobre uma história muito legal, sobre uma questão comportamental de uma gatinha que mudou seus comportamentos sem pretexto. Até o momento a tutora tinha chegado para mim dizendo que a gatinha tinha mudado seus comportamentos, mas que ela não estava entendendo a possível origem dessas questões. Ela não estava se alimentando bem, ela não estava socializando mais, que eram comportamentos que não eram comuns dela. E por ela não estar ambientando bem, não estar socializando mais, a tutora levou em consideração que isso poderia ser uma questão emocional, visto que ela já tinha vivido uma experiência semelhante em outro momento da vida dela. Aí ela chegou até nós para compreender um pouco mais sobre esses comportamentos. Muito bom dia! Sobre como esses comportamentos, como a gente poderia auxiliar com relação a esses comportamentos. E durante essa comunicação eu entrei em contato com essa felina e conversei com ela um pouco mais sobre aquilo que a tutora tinha me trazido de questão, né? Essa questão dela não estar se alimentando, dela estar se afastando, o que estava acontecendo. E aí, entrando em contato com essa gatinha, ela foi trazendo muitas questões. Mas ela foi falando que ela tinha um desafio, principalmente ela tinha um apego excessivo pela tutora. Era quase um efeito sombrinha, sabe? Ela se afastava, a tutora saía, ela ia atrás. A tutora ia para outro lugar, ela ia atrás. E aí a tutora percebeu que esse efeito sombrinha começou a ficar mais intenso, ela começou a ficar mais próxima da tutora. E aí eu perguntei para ela o que estava acontecendo, se ela tinha alguma questão que estava correndo perigo, que ela estava passando por uma situação desafiadora, o que estava acontecendo, né? E aí, entrando em contato com essa gatinha, eu fui perguntando essas questões para ela para entender o que é que estava acontecendo com ela. Perguntando para ela, ela só me mostrou uma sensação de como se ela estivesse assustada. E eu perguntei para ela o que estava acontecendo, por que ela estava correndo perigo, qual que era a origem desse pavor que ela estava sentindo. E ela disse para mim que ela não gostava de crianças, que ela estava se sentindo muito incomodada porque crianças trazem ruído, crianças geram incômodo. E eu perguntei por que isso estava acontecendo. Perguntei para ela o que estava acontecendo para que ela se sentisse incomodada com crianças. E ela só olhava para a tutora. E durante aquele processo eu comecei a trabalhar então essa questão dela com crianças, falando para ela que ela podia se afastar caso tivesse alguma criança. Fui fazendo alguns movimentos de limpeza, de toda e qualquer situação que ela possa ter vivido que tenha gerado esse trauma dela com crianças. Fazendo esses movimentos, ao final do processo da comunicação, aconteceu também dela trazer uma mensagem para o seu tutor. E ela falou para o seu tutor trazer um pouquinho mais de... me fugiu a palavra. Ela
direcionou o seu tutor a desacelerar, porque ele estava numa rotina muito intensa que estava sobrecarregando muito ele, que não era comum do tutor, mas que era importante que em alguns momentos ele encontrasse pontos de escape. Quando eu fui trazendo todas essas percepções para a tutora, quando eu fui trazendo todas essas questões, essa situação da adaptação com crianças, do movimento com a chegada de crianças, e todas essas questões que ela foi apresentando, a tutora disse assim para mim: eu acabei não comentando contigo duas questões muito interessantes. Eu estou grávida, e aí ela linkou toda essa informação dela estar grávida com toda a mudança da gatinha. A gatinha sentiu todo o processo de gravidez e começou a alterar totalmente o comportamento dela, porque ela estava incomodada, visto que ela era muito apegada à tutora. Então, quando um animal tem muito apego, qualquer mudança na dinâmica familiar acaba afetando aquele animal. Não somente a gravidez, mas uma mudança de casa, uma mudança de visitas. A gente precisa fazer toda essa preparação. E aí ela falou também, ela relatou e ela me permitiu trazer essas percepções. E temos até um depoimento dela, onde ela fala que o marido naqueles meses estava passando por um momento intenso de trabalho. E que ela ficou maravilhada de perceber a gata, percebendo toda essa dinâmica e perceber e se preocupar também com o marido. Então a gente foi trabalhando, fizemos um processo de acompanhamento com ela, também com a gatinha, para que a gatinha se sentisse confortável para receber o bebê. Nós fizemos um processo de acompanhamento com a comunicação, com o reiki, com terapias integrativas, para que ela se sentisse confortável a viver esse momento. Por quê? Uma mudança gera uma mudança na dinâmica familiar. A chegada de um bebê, de um animal, de um novo ser na família, acaba alterando a dinâmica energética daquela família. E os seres que estão lá tendem a sentir muito, principalmente se tratando de felinos e caninos. Por quê? Quando não tem um bebê no sistema, o sistema está mais voltado àquela dinâmica daqueles cães, né? Eles olham mais, nós enquanto tutores acabamos dando mais atenção aos nossos animais. Com a chegada de um bebê, a atenção acaba, indiretamente, pelo menos no início, sendo um pouco mais voltada ao bebê. Então a gente precisa preparar o tutor, preparar o animal para aquela vivência, para que ele entenda que ele não está sendo deixado de lado, né? Para que com a chegada de um bebê, para que com uma mudança, ele não está sendo deixado de lado. E sim, é uma situação que é periódica, a gente vai trabalhar a adaptação inteira daquela família, daquele sistema, para que eles estejam em harmonia. Isso faz sentido para vocês? Essa questão da mudança, quando tem uma mudança, como os animais mudam com relação a isso, com a chegada de um bebê? Vocês já perceberam isso no sistema de vocês? Vocês que já acompanharam a chegada de bebê ou até mesmo passaram por um processo de mudança? Peraí que temos algumas afirmações. A Felicete comentou, Felicete, Terapias e Aromas, que é um privilégio para quem consegue se comunicar. Fê, se tu puder falar teu nome, o que acontece nessas situações, quando a gente treina, quando a gente tá treinando e não tá conseguindo desenvolver, pode ser que a gente tenha alguma trava, alguma questão que a gente não tá, é quase como uma crença, uma percepção que impede a gente de estar naquele lugar. Eu falo por isso porque eu também passei por isso. Eu tinha alguns desafios com relação lá quando eu comecei a comunicar, alguns desafios que eu fui trabalhando para ir liberando esse espaço de comunicação. Então eu fui limpando algumas percepções que estavam dificultando e me afastando desse lugar de comunicação. Ela comentou ali, deixa eu ver, tem mais uma fala. Na consulta a tutora não contou que estava grávida, mulheres sempre falam que seria a primeira coisa que eu ia dizer. Então, Fê, olha só, ela não contou. E no início, quando eu voltei com a devolutiva, ela disse assim, bem assim foram as palavras dela, e até no depoimento ela fala isso. Teve duas coisas que eu te omiti. Eu estou grávida e o meu marido está passando por um desafio com relação às questões do trabalho. Ela fala isso no depoimento também, porque ela não estava tão... É quase como se ela não tivesse tão crente de que isso pudesse acontecer, de que essa comunicação ela ainda tinha algumas dúvidas. E nesse movimento, ela já tinha percebido que poderia ser por causa da gravidez.
mas ela omitiu essas questões durante o processo da comunicação para ela entender, para ver se era por causa realmente do bebê ou se por alguma outra questão. Qualquer coisa, depois eu compartilho esse depoimento nos stories de novo. É um depoimento bem legal, porque para ela foi um movimento bem intenso, justamente por ela não ter falado sobre a gravidez. Patinhas Encantadas falou que sim. Aqui, Bica. Minha gatinha tem 12 anos e tá muito carente, não sei o que fazer. Eu tento dar muita atenção, mas percebo que ela fica mal e percebo ela com lambedura compulsiva. Aqui. Quando a gente olha para uma situação de lambedura compulsiva, a gente chama ela de lambedura psicogênica. O que acontece? Muitas vezes pode ser, a gente tem 2 fatores aí que a gente pode levar em consideração quando a gente fala de carência. A carência é também uma dependência. Então é quase como se aquele animal quisesse o tutor estritamente para ele. E se aquele tutor vai para algum outro lugar, vai fazer alguma outra coisa, aquele animal pode se sentir um pouco afastado e isso traz um pouco de desconforto. Então a gente tem que olhar para a origem dessa carência. O que está fazendo com que ela se sinta carente? Porque uma coisa que eu falo que é muito legal do processo de comunicação é que eu, enquanto tutora, posso dar muito amor para os meus animais. Mas pode acontecer do meu animal ter uma questão e ele não está identificando a maneira como eu estou ofertando cuidado, carinho e amor. Principalmente quando a gente fala de animais que vieram de resgate. Animais que vieram de resgate têm um desafio, eles sentem, eles se envolvem, eles se entregam, mas eles podem ter um desafio em identificar o amor advindo dos seus tutores, porque eles já passaram por um processo de abandono. E até acontece também com animais de abrigo. Os animais de abrigo, e muitas vezes a gente vê que tem muitos animais que não são adotados. E isso pode acontecer também, daquele animal não querer ser adotado pelo medo de ser abandonado novamente. Faz sentido isso para vocês? Quando tem uma situação de lambedura psicogênica, a gente tem que levar em consideração 2 aspectos. A gente tem que entender a origem dessa lambedura, como já veio essa questão da carência, entender essa carência, entender o que está acontecendo para que tenha uma demanda de atenção maior dela e acolher. Quanto antes a gente acolhe uma questão dos nossos animais, antes a gente traz sucesso para aquele movimento, antes a gente traz sucesso para aquela questão. Então, se o animal começou a se lamber recentemente, vai buscar a origem dessas questões, vai acolher e trabalhar, porque a gente entende com a comunicação o que foi o causador, a gente vai investigar e procurar o que causou aquela questão, por que ele está se lambendo, vai transformar tudo isso em aspectos positivos. Por exemplo, se a gente tem uma questão de que aquele animal tem medo do abandono, a gente vai trazer ele para um lugar de segurança, para ele entender que naquele sistema ele está seguro. E aí a gente faz também um processo de acompanhamento, dependendo da demanda, com florais. Se tratando de florais, a gente pode trabalhar todos os dias, porque os florais são gotinhas, né? A gente vai colocando gotinhas para aquele animal, fazendo afirmações para ele de que tá tudo bem, a gente vai trabalhar com a energia deles. Mas de florais a gente vai conversar um pouco mais daqui a alguns dias. Hoje nós estamos falando um pouco mais em especial da comunicação. Porque o floral, ele faz uma transmutação energética, ele tira aquele medo e coloca um aspecto positivo. Na comunicação, a gente tem clareza. Quando a gente tem clareza, a gente consegue mudar. E trazendo consciência para aquele animal de que aquilo é um desconforto. Porque vamos voltar para o aspecto de nós humanos. Por exemplo, se a gente tem um desafio na nossa rotina, acontece que muitas vezes aquele desafio fica ali nas entrelinhas. E a gente não percebe que aquilo está causando desconforto. Quando a gente se dá conta da origem daquele desconforto e eu percebo, eu estou me sentindo desconfortável porque eu passei por essa situação e eu ainda não acolhi ela. A gente toma consciência daquele processo e a gente busca transformar aquilo que causou o desconforto. Por quê? A gente não quer se habituar com o desconforto. E o que tem acontecido com frequência é uma normalização, né? Eu falo isso, uma normalização das disfunções e dos problemas. O meu animal tá se lambendo muito, isso é normal. Tem a questão de felinos, que eles fazem as lambeduras por se limparem, mas quando a gente percebe que entra num lugar de comportamento compulsivo, quanto antes a gente olhar e acolher essa questão, antes a gente tem movimento dessa situação. Faz sentido? Deixa eu ir rodando para baixo aqui para ir olhando as colocações. Minha gata só fica deitada no sofá. Isso depois que mudei de casa. Tá numa situação que não sai para fora para fazer as necessidades e tá fazendo tudo dentro de casa. Olha que interessante. Teve uma mudança de casa.
Isso acontece com os animais. Por quê? Quando tem uma mudança na dinâmica, eles se desabituam com aquilo que estava acontecendo. Vocês já repararam que a gente, enquanto ser humano, quando a gente vai viajar, a maioria das pessoas tem uma tendência à constipação? Por quê? A gente está saindo daquilo que era o nosso hábito. Então, quanto antes a gente se prepara para viajar, se habitua, o que acontece nas viagens, o que acontece na mudança de casa. Por estar fora daquela rotina, a gente tem um aumento dos níveis de estresse. E aqueles níveis de estresse acabam alterando fisiologicamente o nosso organismo. Então, quando a gente se prepara para viajar, prepara os nossos animais para viajar, prepara os nossos animais para uma mudança, a gente dá a eles clareza do que vai acontecer. Dando a eles clareza do que vai acontecer, a gente permite que eles vivam aquele processo com mais sutileza, porque é quase como se a gente colocasse o nosso animal numa caixinha e quando ele acorda em outro lugar, em outra casa, ele tá ali entendendo aquilo que está acontecendo. Então, desde somente conversar com o nosso animal, explicar para o nosso animal tudo o que está acontecendo, até o movimento da comunicação. Por que a gente fala da comunicação? Porque a comunicação ela é mais precisa. Na comunicação a gente vai usar de uma técnica para aprofundar e para entender e para expressar mensagens para aquele animal. Então a gente tem que entender o que ela está sentindo desse desconforto com essa mudança de casa. Por que ela está se sentindo desconfortável com a mudança de casa? Entender o que está acontecendo, transformar isso, acolher essas questões para que ela se sinta segura e confortável para fazer as necessidades dela dentro de uma nova casa. Tem um relato parecido que eu queria trazer para vocês também com relação a um felino que foi resgatado. Ele foi resgatado, a moça que resgatou ele fez um lar temporário, a tutora, né? Ela foi tutora por um período, fez um lar temporário. E durante o processo do lar temporário, ele não estava fazendo as necessidades na caixinha. Ele fazia no tapete, ele fazia em outros locais, mas também porque ele não estava tão habituado ao processo da caixinha justamente por ter sido resgatado. Durante a comunicação, a gente fez todo um trabalho desse processo, explicando para ele que ele havia sido resgatado, que ele estava em um sistema familiar, mas que a atual tutora já estava em busca de uma nova família. O que acontecia? Era possível para ele encontrar uma nova família? Ele estava aberto para isso? Sim, a gente foi trabalhando essas questões para que ele se abrisse para conviver com uma família. E olha que interessante, ele tinha muito medo de ser abandonado novamente, visto que ele tinha sido abandonado ele já tinha morado em uma família, e ele tinha desafios com relação a confiar. Ele não se entregava muito na confiança com relação aos tutores, ele não deixava a tutora que tinha adotado, né, que tinha resgatado ele se aproximar, ele era mais restrito, mais afastado, e a gente foi trabalhando a confiança dele com relação a humanos, falando que existem humanos muito legais, né, que existem humanos muito bons, trabalhando questões que vieram até de vidas passadas dele, movimentando essas questões e abrindo o campo dele para que ele pudesse também encontrar uma nova família, quase como se nós estivéssemos manifestando uma família. Fomos trabalhando todas essas questões dele, ele foi fazer a esterilização, ele foi esterilizado, foi castrado, então a gente explicou tudo o que ia acontecer também, que ele ia na veterinária porque ele seria castrado, que ele ia sair de casa, mas que a tutora ia voltar até que ele encontrasse uma nova família, a gente foi preparando ele para todo esse movimento. E o movimento final dessa história é que ele encontrou uma família. E quando a tutora encontrou uma família para esse animal, ela também fez a comunicação para habituar esse animal com os outros 2 animais que já estavam no sistema. Então a gente fez uma harmonização inicial deles, para quê? Para que ocorra uma aproximação leve e amorosa, para que seja uma adaptação leve e tranquila para ele também. Vamos olhando os comentários e eu vou respondendo vocês. Tem um gato de fora aqui. Tem um gato de fora que aparece aqui. Já machucou a outra gata. Acho que ela ficou muito assustada e não sai pra fora pra fazer xixi e cocô. Isso pode acontecer, porque aí a gente tem um trauma, né? A gente tem uma situação, não necessariamente um trauma, mas uma situação que gerou desconforto. E aí esse desconforto faz com que aquele animal não queira mais ir pra fora. Então a gente pode trabalhar esse medo e esse desconforto, até explicar para ela o porquê que agora então é importante ela fazer xixi na caixinha dentro de casa, né? Que é seguro ela fazer xixi na caixinha. A gente trabalhar essas questões de segurança para que aquele animal tenha uma autonomia naquele comportamento. Isso aconteceu também, deixa eu só ir rodando para baixo que eu vou olhando
Bia, aqui a questão deve ser por conta da minha bebê de 11 meses. É super possível, a gente não pode decretar sem comunicar e sem entender, né? Mas é super possível sim, porque a chegada de um bebê traz muita mudança. Tanto para os animais que já vêm sentindo antes no processo de gestação, mas depois, porque a dinâmica familiar acaba mudando e aquele bebê tem uma energia diferente, né? Ele exige mais energia dos pais, assim como o animal percebe que o tutor ali já está com uma energia um pouquinho diferente. Vai mudando toda a dinâmica familiar e mudanças tendem a ser sinônimo de estresse. Quando a gente não se prepara para uma mudança, quando ela é muito brusca, aquilo pode ser um fator estressante para a gente. Então, por isso que a gente precisa preparar, comunicar e trabalhar essas questões para que essas mudanças não se tornem comportamentos, né? De que sentido? A questão da lambedura psicogênica. Então, se a gente faz uma adaptação, a gente trabalha essa adaptação, a gente tira aquele animal do estresse da lambedura, porque a lambedura ela tem dois fatores que a gente tem que levar em consideração. O estresse a nível emocional, mas também questões fisiológicas, como, por exemplo, alguma questão intestinal, alguma questão ali a nível de absorção que pode também estar levando aquele animal à lambedura. Como que a gente identifica? Na maioria das vezes, se aconteceu algum fator emocional, né? Se aconteceu alguma questão emocional e aquele animal começou a ficar diferente logo em seguida, ou até em questão de semanas depois, a tendência é que possa ser por causa daquela demanda emocional, né? Como, por exemplo, a chegada do bebê. Então, o bebê tá super novo no sistema de vocês, ele é um recém-chegado, tá com 11 meses, a dinâmica familiar ainda está num processo de adaptação e pode ser que ela esteja sentindo isso e tenha levado a esse aumento de lambedura também. Faz sentido? Bia, meu marido não tem mais paciência com ela e também tenho mais 3 gatos. Nessa situação, o que acaba acontecendo quando a gente fala de comportamento? Paciência é a chave. Só que a gente precisa, até porque no comportamento a gente vai precisar trabalhar muito com reforço positivo, né? Quando a gente fala de adestramento, que é uma parte que eu não tenho conhecimento, do pouco que eu tenho conhecimento, das leituras que eu fiz, da parte das questões científicas do adestramento, a gente vê que a punição não é mais o caminho, né? Que o punir, o deixar de castigo, isso na verdade nunca foi o caminho, mas agora a gente tem comprovações científicas de que realmente isso não contribui, porque isso deixa aquele animal mais estressado. Então, é importante a gente entender e acolher dando suporte. A comunicação ela vai ser uma porta para que a gente possa entrar para uma linda caminhada, como por exemplo, o reiki, os florais de Bach, o teta. A gente vai trabalhar e dinamizar aquelas questões daquele animal para que ele volte para o seu estado de conforto, para que ele volte para o seu estado de bem-estar. Faz sentido isso para vocês nessa questão de comportamento? O que a gente olha quando a gente tem comportamento? Né? Um comportamento ele é gerado por alguma questão que estava ali circundando e que talvez não foi vista em um primeiro momento. Então, antes de se tornar um comportamento, em especial falamos da agressividade, antes de se tornar um comportamento, aquelas questões vieram somatizando com muita calma, com muita sutileza ali nas entrelinhas. A agressividade é um fator que a gente precisa acolher, trabalhar e levar em consideração o quanto antes, porque não é normal um animal avançar. E aquilo o ato de avançar, a agressividade denota um local de muito estresse, né? E aí eu falo também de uma relação até, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da agressividade, de um outro relato que a gente teve, que já vou chegar lá. Sobre a agressividade, quando a gente olha para um animal agressivo, a gente entende que ele está com o pico do estresse lá em cima. Pensem como nós humanos, quando que a gente tende a ficar agressivo? Quando a gente está num lugar de incômodo, quando a gente está num lugar de estresse. Quais os caminhos que a gente vai criar para sair desse lugar de agressividade e entrar num lugar de tranquilidade? Identifica o fator origem daquela questão, traz manejo e movimento e busca o relaxamento, né? Porque o animal que está num lugar de agressividade, ele está num lugar de estresse mais elevado. O que a gente vai precisar fazer? Pode ser que só na comunicação a gente entenda o que está acontecendo, mas a gente precisa de um manejo maior, de um acompanhamento maior, porque a gente entende que aquela agressividade ela não é aguda, não é uma questão que veio assim e o animal ficou agressivo. Não, é uma série de muitos comportamentos que vieram ali nas entrelinhas que a gente não foi identificando. Então a gente identifica a origem e vai acolhendo aquela questão, tanto com o comportamentalista, quanto com reiki,
com florais, para trazer aquele corpo para um lugar de homeostase, para um lugar de equilíbrio, para ele entender que existem outras formas dele liberar aquele estresse. Formas de liberar o estresse existem tanto terapêuticas quanto fisiológicas. O que a gente tem que levar em consideração se tratando de caninos e felinos? O que é bem-estar para nós não necessariamente é bem-estar para os nossos animais. Tem comportamentos espécies específicos, como, por exemplo, os felinos. A gatificação dos ambientes, a oferta, talvez, de sachê, de patê, o estímulo ao passeio. Tem toda uma série de comportamentos que a gente usa para que aquele felino tenha mais bem-estar. De felinos, a gente vai fazendo todo um manejo de cada um ter o seu lugar para comer. Tem muitas questões que a gente precisa trabalhar, né? Se tratando de caninos, qual é a qualidade de vida daquele animal? Ele está passeando? Ele está saindo? O que é? Tem duas coisas legais. O passeio, que é a atividade física, e o exercício, que é a caminhada. Por quê? Passear para fazer xixi é diferente do que a gente colocar aquele animal num lugar de desgaste, num lugar de atividade física mesmo, como uma caminhada mais intensa, uma corrida. É importante que os cães tenham pelo menos 20 minutos de atividade, de exercício físico por dia, rítmicos, então caminhando com uma atividade rítmica para que haja uma liberação daqueles hormônios do bem-estar. O farejar, estar em contato com a natureza. A gente já sabe que quando a gente fala de casa, comida, é quase como casa, comida e carinho, eles são muito importantes, mas tem coisas da espécie que a gente precisa respeitar. E aí na comunicação a gente também vai entender o que está sendo deixado de lado, o que precisa ser feito, o que aquele animal gostaria que fizesse mais, porque eles também identificam quando eles estão se sentindo desconfortáveis, tá? Vamos olhando aqui. A Bi falou que faz total sentido. Bi, entre em contato com a gente para que eu possa contribuir para vocês. Deixa eu olhando aqui se tem mais alguma mensagem. Como educar a gata que já tem 12 anos a fazer xixi e cocô na caixinha e sempre usou o quintal? A comunicação pode ser uma ferramenta para a gente explicar para ela o porquê que ela está tendo que usar a caixinha, né? Mas a gente também pode entender a dinâmica de como que a gente torna mais confortável essa saída no quintal para que isso não seja um estresse para ela, né? Na questão do animal que está ali, a gente vai fazer todo um trabalho, toda uma dinâmica para entender como a gente pode auxiliar, porque pode ser que realmente ela, como tu comentou, né? Tem 12 anos que ela tá fazendo xixi e cocô no quintal. Como que a gente vai mudar esse comportamento? Fazendo uma ambiência, explicando o porquê, mas também trabalhando e liberando ela dessa experiência que ela viveu com o felino, né? Ela teve uma experiência que gerou um desconforto para ela. Então a gente vai explicar para ela, olha, esse felino vai continuar estando ali, naquele ambiente externo, né? Próximo a ela. Ele vai continuar naquele espaço. Então é importante que você entenda que para você fazer xixi, para fazer cocô, ele vai continuar ali, né? A gente vai trazer segurança para que ela entenda que é seguro ela fazer xixi fora, que é seguro ela usar o quintal ou fazer uma ambiência dela com a caixinha. Deixa eu ir vendo as mensagens aqui. Sejam todos muito bem-vindos quem está chegando por aqui. Animais, como cachorros, muito protetores com seus tutores, não deixando os outros chegarem perto. Também pode ser uma agressividade ou um instinto muito forte de proteção. O que a gente leva em consideração numa situação como essa? A superproteção tende a ser uma dependência, né? A gente vai voltando. Tem a dependência, ele depende do tutor, ele quer aquele tutor próximo só para ele, logo ele não vai deixar as pessoas se aproximarem, logo ele vai entrar num lugar de superproteção, gerando essa questão da agressividade. O que é legal? Quando a gente olha para essas situações, pode ser que o ciúme, né, essa questão dos ciúmes, ciúmes que a gente fala da emoção humana, né? O ciúme seja um fator dele não dividir, dele não partilhar. A gente pode levar isso para um caminho de agressividade, sim, né? Na questão dele proteger demais, mas o que acontece? Acontece também nessas situações uma guarda de recurso. Aquele animal deita em cima da questão da roupinha do tutor, da roupa do tutor, e não deixa que as pessoas se aproximem, né? Isso também acaba não sendo benéfico para o animal. Por quê? Porque imagina que eu tô deitada em cima tô deitada aqui, tô sentada na minha cadeira, né? Essa cadeira aqui, por exemplo, é do meu tutor. Eu tô sentada aqui, se alguém chegar perto, eu começo a ficar alerta.
Então, chegou alguém perto, eu tô alerta para proteger aquela roupa, eu tô alerta para proteger aquele lugar. Eu fico num estado de alerta e de estresse o tempo inteiro, porque eu tô sempre prestando atenção, sempre buscando proteger. A super proteção vem de um lugar instintivo também, mas que a gente precisa explicar para esse animal que no local onde ele está, ele não precisa super proteger o tutor, tá tudo bem, né? Ele não precisa super proteger porque há vários milhares de anos atrás, o instinto de sobrevivência era muito benéfico, porque quanto antes os animais respondessem a um instinto de sobrevivência, mais facilmente eles sobreviviam, porque tinha um perigo, eles tinham que fugir. Era isso que acontecia na dinâmica há milhares de anos atrás. Só que agora a gente sabe que se acontece alguma situação de perigo, nós estamos numa sociedade totalmente diferente. Então a gente precisa olhar para essa questão, entender o porquê dessa superproteção e movimentar isso, porque isso pode estar gerando desconforto para esse animal, porque ele está num estado constante de alerta. Tem várias questões que a gente tem que identificar. Aqui são algumas suposições que eu estou fazendo baseado nas experiências que eu fui tendo com as comunicações, com as questões de agressividade. Até tem um relato que eu trouxe, que é o relato da comunicação que eu queria trazer para vocês, de uma cadelinha que já estava fazendo acompanhamento com comportamentalista e ela fazia guarda de recurso com alimentação. O que era isso? A tutora mesmo fazendo todo o processo da alimentação, estando ali da maneira como o comportamentalista ensinou, ela ficava muito alerta e muito agressiva, protegendo muito a alimentação dela. E aquilo não tinha uma evolução, conforme todos os treinamentos era muito restrito. E ela também não permitia a aproximação de crianças. Ela reagia, ela afastava, ela nunca chegou a morder, mas ela afastava. E o que acontece? A gente tem que levar a sério quando essas questões acontecem e não achar bonito esse tipo de comportamento, porque isso é um comportamento que está gerando um estresse para aquele animal. A gente identificou o porquê que ela estava com desconforto com crianças, começou a trabalhar a segurança dela com crianças, falando que ela podia sair quando ela não se sentisse confortável, porque o que acontece na dinâmica animal-criança? A criança tem muita energia e ela quer ficar muito perto. Ela está muito, muito, muito perto ali e alguns animais não são tão abertos a esse contato, a essa proximidade. É muito relativo de cada animal, do ambiente onde ele está, do ambiente onde ele foi inserido. E isso até na rua, né? Nem todos os animais que a gente encontra na rua são animais que a gente pode simplesmente chegar e passar a mão, né? Isso é um comportamento que já veio mudando muito de acordo com a gente, enquanto humanos, foi aprendendo, né? Mas era um comportamento muito comum. Eu falo isso porque eu também fazia isso há muitos anos atrás, achava muito bonitinho e passava a mão. Hoje a gente já pede, tem que pedir autorização para aquele tutor, pedir para aquele tutor se aquele animal é, não digo agressivo, né? Se aquele animal é aberto a isso, se tá tudo bem, por quê? É quase como se a gente chegasse num ser humano na rua e quisesse abraçar. Então, a dinâmica é a mesma, a gente tem que respeitar o espaço daquele animal. Cada animal é um indivíduo único, cada um reage da sua maneira. E nessa situação, essa cadela, ela tinha um desafio para se aproximar com crianças e ela também tinha uma dependência muito grande da tutora. O que a gente identifica? Né? Era com a tutora em questão uma dependência maior. Então, a gente foi movimentando a causa base dessa questão, dessa dependência, falando para ela que a tutora não ia deixar ela e algumas outras questões que foram trabalhadas, tá? E depois de um tempo, a gente fez um movimento de comunicação. O recomendado nessas situações é que a gente faça mais alguns movimentos, porque é uma questão que já estava ali já estava sendo trabalhada há mais tempo, então ela não é aguda, ela é um pouco mais crônica. Quando a gente tem uma questão que é mais crônica, é importante o movimento de acompanhamento, porque ela levou tempo para se instalar. Então é normal que talvez ela precise de mais tempo para ser movimentada. Mas num movimento de comunicação, alguns dias passados da comunicação, aquela tutora mandou uma foto da cadelinha próximo a uma criança, não no colo, né? Próximo, deitada no pé da criança, com o tutor tocando violão e mostrando o quanto aquela cadelinha já tinha se permitido a ambiência com as crianças. Mas olha que interessante, permitir a ambiência com essas crianças não quer dizer que ela estava ali disposta a ser pegada no colo, não. Ela se aproximou, ela já conviveu um pouco mais, ela já brincou um pouco mais. E aí, esse processo da comunicação trouxe clareza e com as ferramentas terapêuticas a gente já trouxe movimento para essa questão que estava sendo apresentada por aquele animal. Legal, né? Vamos olhando as perguntas aqui. Muito bem-vindas, muito bem-vindas. Gabi, para entrar em contato,
pode entrar em contato pelo chat que a Mel ou o Rafa vão conversar com você, tá bom? Vamos olhando se vocês têm mais alguma dúvida e alguma questão. A Mari falou que faz muito sentido. A Fer, minha cachorra desde muito pequena odeia andar na rua e odeia pessoas. A comunicação pode ajudar? Com certeza. Nessa situação, o que a gente vai identificar? A socialização, né? A gente vai precisar também movimentar algumas questões comportamentais desde muito pequena. Imagina, olha só, com que idade que ela tá, Fer? Quando a gente fala, eu vou só catalogar para vocês entenderem um pouco mais da questão do agudo e do crônico. Agudo é uma questão que a gente viveu em até 3 meses. A gente pode falar assim, uma questão muito recente. Quanto mais aguda uma questão, mais fácil a gente movimenta essa questão. E ali naquela questão, como desde muito pequena, a gente pode ter uma situação que é um pouco crônica. A comunicação vai ajudar a identificar o porquê que aquele animal está se sentindo desconfortável para sair na rua, o porquê que ele não gosta de pessoas, o porquê que ele não gosta da aproximação de pessoas, para que a gente crie um caminho a caminhar. Quando a gente fala de comunicação, eu sempre falo que ela é a porta inicial para a gente entender o que está acontecendo com os nossos animais, porque ela vai abrir a porta para a gente conversar. Comunicação é uma conversa, mas muitas vezes essa conversa gera frutos de abertura. A gente vai entendendo o que está acontecendo, é muito individual de cada animal. Tem animais que são mais fechados para a comunicação, tem animais que são mais tagarelas, tem animais muito específicos e muito individual. Teve até numa situação de uma comunicação onde eu entrei em contato, fui fazer uma comunicação com um animal e ele disse que ele não estava a fim de comunicar, porque ele estava em atividade e ele não queria ficar relaxado no momento onde ele estava se encontrando. E eu fui falar para a tutora sobre isso e a tutora me disse, então, ele está na creche. E aí a tutora tinha agendado a comunicação, tinha levado ele para a creche por uma outra questão, por isso que a gente sempre recomenda, quando a gente faz os processos de comunicação, que o animal esteja num lugar um lugar comum para ele, né? Na casa, na cama dele, não precisa ser um lugar específico, mas um local onde ele possa estar tranquilo para aquele processo de comunicação, porque pode acontecer. Foi para mim uma situação específica onde o animal não quis comunicar porque estava na creche, mas pode acontecer também, tá? Então a gente prepara aquele animal para viver aquele momento de que maneira? Deixando ele na casa de uma forma muito tranquila. Nessa situação, com relação à questão do andar na rua, é necessário que a gente entenda a origem, faça todo um processo de acompanhamento, de observação para entender o que está acontecendo. Numa comunicação, Cat, eu consigo ter resultado, eu consigo movimentar todas essas questões? Isso é relativo. Por quê? É relativo da abertura daquele animal, das questões que ele abriu, porque imagina como uma conversa na psicóloga. Quando a gente vai num psicólogo, nem sempre a gente já vai sair falando todas as questões da nossa vida. Muitas vezes a gente está um pouco mais fechado, então a gente vai movimentando aquilo que um animal vai dando abertura. Claro, a gente sempre tem algumas perguntas, eu sempre entro em contato com o tutor antes, para conversar com o tutor sobre as questões, para falar para o animal que eu já estou ciente do que está acontecendo, para que ele se sinta confortável em se abrir comigo, né? Para que ele se sinta confortável em se expressar. E a gente tem as perguntas guia que a gente fala, que a gente usa aquelas perguntas como um norte para que a gente vá identificando a questão do animal. Mas a gente sempre leva em consideração aquilo que o animal tem para trazer, aquilo que ele tem para mostrar. As perguntas são um guia para a gente ir trabalhando as questões que a gente tem, que a gente já percebe com mais clareza que precisam ser trabalhadas. Mas existe a possibilidade do animal trazer outras questões, outras falas e outras percepções também. Deixa eu ver que tem alguma perguntinha por aqui. Eu e minha gata estamos de mudança. Ela está apática e absorvendo todo o estresse da mudança. Olha só que interessante, como o fator mudança é um fator de muito movimento. O fator mudança acaba gerando estresse para nós humanos, encaixotar, mudar, sair de um ambiente para outro ambiente, né? Então a gente precisa fazer toda uma preparação daquele animal, tanto com a comunicação quanto com florais a gente pode fazer isso, para que ele se sinta confortável. A gente vai identificar a necessidade específica daquele animal. Se tratando de felinos, é interessante a gente levar em consideração que existem alguns felinos mais abertos ao uso de floral, a dinâmica é bem específica porque, pensem comigo, é como se a gente precisa num tratamento floral fazer gotinhas várias vezes ao dia. Não há como a gente simplesmente ficar
em alguns animais, eles não são abertos a gente pingar diretamente na boca. Então a gente vai fazer todo um movimento bem lúdico para que aquele animal se divirta com aquele processo, seja usando alimentação, seja usando algumas brincadeiras, porque a gente vai fazer e tornar lúdico aquele movimento dos florais. Nessas situações, gente, vamos falar de um floral coringa para tudo, tá? Vocês podem encontrar ele pela internet, que é o Rescue. O Rescue é um floral de bar de emergência. Ele é um coringa para muitas situações. O que é uma emergência? Aquilo que está gerando desconforto. Nessa situação, o floral Rescue pode ser usado. Só que o floral Rescue ele não é tratamento. Isso é muito importante a gente entender. Se há um desconforto, a gente precisa olhar para a origem daquele desconforto. O floral Rescue vai dar um suporte por um período, mas a gente precisa ainda assim olhar para a raiz daquela árvore. É quase como se o floral Rescue ele fosse ali aparar um pouquinho os galhos daquela árvore para que aquela árvore fique mais tranquila, mas ainda tem uma questão básica que a gente precisa olhar para ela e não negligenciar. Quanto antes a gente olha para essas questões, quanto antes a gente identifica esses comportamentos e movimenta eles, antes a gente traz conforto para os nossos animais. Porque lembrem, uma mudança de comportamento, na maioria das vezes, tende a ser decorrente de um estresse. Assim como nós humanos não gostamos desse movimento de ficar continuamente estressados, isso também não faz bem para eles. Porque a longo prazo, o estresse também traz questões fisiológicas, né? Ele traz questões para o corpo, ele traz questões para o organismo. E o Bach também, se tratando de florais, em 1920 ele já tinha percebido que um mesmo medicamento não tratava os mesmos pacientes e que ele precisava olhar para a personalidade deles, para o comportamento. Então a gente percebe que há quase 100 anos atrás, né, a gente tinha uma situação onde um médico já tinha percebido que o comportamento influenciava diretamente no tratamento. Eu imagino a longo prazo a mudança que isso pode fazer. Quanto antes a gente acolhe, antes a gente traz conforto para os nossos animais. Vamos olhando se tem mais uma. Fer, desde bebezinho eu peguei ela com 3 meses. Olha que interessante. Tem outro assunto legal que a gente precisa falar. Animais adotados, advindos de canis. Tem muitas questões. Por quê? É uma dinâmica totalmente diferente de um sistema. A gente precisa acolher aquele animal energeticamente falando, terapeuticamente falando, porque ele está saindo de um lugar, está indo para outro lugar, está saindo da rua, está saindo do canil, e pode ser que ele venha trazendo algumas questões daquele canil, porque lembrem, nem sempre é a questão da falta de cuidado humano, e sim da maneira como o animal está se percebendo. Porque, por exemplo, voltando ao que eu falei lá no início, né? Eu posso ofertar muito amor para o meu animal, mas se ele tem um desafio para reconhecer aquilo, a gente vai ter um desafio na nossa conexão, porque eu vou expressar amor e ele não vai identificar da maneira como eu estou entregando para ele, né? Olha só, medo de fogos, trovões, ventania, pode ser tratado pela comunicação? Com certeza. Esses medos de fogos, os medos no nível geral, normalmente tem alguma situação base que foi vivenciada, que pode ter sido vivida, não somente nessa vida. O que acontece em algumas comunicações, a gente vem e tem acesso a algumas questões de outras experiências. É muito relativo de cada animal, mas a gente vai identificar a origem do medo e a gente vai direcionar um tratamento para essa questão. O que vem muito bem-vindo para essas situações de medos de fogos é também os florais, porque com os florais a gente pode fazer um movimento de acompanhamento mais contínuo para essa questão do medo, para essa questão que pode estar gerando medo, e a gente vai estar transformando esse medo em coragem. A comunicação, a gente vai abrir uma porta, vai trabalhar a origem dessas questões, mas nessas situações muitas vezes é necessário um acompanhamento para que ele vá sentindo na rotina que está tudo bem, mesmo que tenha fogos, mesmo que tenha trovões. E o que é legal, por exemplo, ó, agora acabamos de virar o ano, né? Se o animal tem medo de fogos, a gente não deixar para preparar ele lá em dezembro, a gente começa a preparar ele bem antes, para que lá em dezembro ele já esteja tranquilo, né? Porque essas situações emocionais, terapêuticas e comportamentais, a gente precisa levar em consideração um tempo antes, visto que cada animal, cada ser individual tem um tempo para assimilar as informações que foram movimentadas. O que está acontecendo é que muitos animais, depois das comunicações, já têm apresentado uma resposta rápida. E aí eles vão sentindo na rotina com mais agilidade, mas vai de acordo com cada animal, essa ambiência com relação àquilo que foi trabalhado numa comunicação. E eu falo da resposta rápida porque ontem eu fiz um atendimento com relação a
uma cadelinha que entrou uma nova cadelinha no sistema e ela não estava recebendo muito bem a cadelinha. A gente já estava fazendo a preparação dela antes dessa cadelinha entrar no sistema, ela estava aberta, mas quando a cadelinha chegou, ela apresentou ela se fechou. E aí ontem a gente fez um processo de comunicação, aliou também o Reiki, e aí foi explicando para ela que estava seguro ela expressar os limites dela, que era seguro. Ela até sugeriu à tutora que afastasse as camas porque estava muito perto. E aí de noite, a comunicação foi feita à tarde, de noite a tutora já enviou um vídeo delas brincando, delas numa dinâmica de aproximação. É como se a cadela, a mais velha, tivesse se aberto ao processo de ensinar, de se aproximar daquele animal. Mas, claro, tem questões que a gente precisa levar em consideração comportamentais também. A gente está falando aqui somente de questões terapêuticas. A gente precisa, a nível de comportamento animal, fazer toda uma ambiência da aproximação desses animais também. Vamos olhando. Tânia comentou. Peraí, perdi aqui. Aí, pessoal, deixa eu só cuidar a hora aqui. Estamos quase no finzinho, vou só responder as perguntas que vieram. Opa, não tô conseguindo subir as perguntas. Só um pouquinho, que eu já tô lendo aqui. A Fer mandou. Vai entrar em contato. Perfeito, Fer. Tânia, como que funciona essa comunicação? A comunicação é uma técnica terapêutica. A gente tem o Ricardo, né, que trabalha aqui no centro. Você pode entrar em contato com nós para se informar também. Tem uma técnica de comunicação, onde a gente tem alguns passos a seguir. A gente sempre fala, preciso ter um dom para comunicar, é preciso de um dom, é preciso da questão da mediunidade. O que vai fazer o aprendizado da comunicação? A gente vai desenvolver aquilo que é necessário para que eu entre em comunicação com os animais. Eu sou um pouco suspeita para falar com relação a essa questão da comunicação, justamente por ter ouvido falar sobre isso desde criança, né? A minha mãe era reikiana e eu fui iniciada no reiki com 6 anos. Então, desde criança eu ouvi falar, mas a comunicação em si, eu conheço vamos supor, dá para se dizer uns 4, 5 anos? Então, eu desenvolvi uma abertura para o processo da comunicação. Todo mundo pode desenvolver essa abertura para o processo de comunicação, porque a gente vai ter uma técnica, um estado meditativo. Para que a gente se torne comunicador, é importante que a gente trabalhe as nossas questões, né? Trabalhe os nossos bloqueios e as nossas questões com relação àquilo que está impedindo a gente de entrar nesse lugar de comunicação também, tá? Vamos ver aqui. Temos mais algumas perguntas. Peraí. A Bi vai entrar em contato depois do chat. Tá bom, Bi? Fiquem por aqui. Olha só, tenho 4 cadelas, 2 estão brigando muito e se machucando. Tem uma que tem muitos ciúmes. A castração pode contribuir para acalmar ela? Gente, a castração é uma pauta que a gente pode conversar num outro momento. Porque tem muitas questões que a gente pode levar em consideração. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar uma caixinha de perguntas para depois da live com relação à castração. Por quê? Vocês acham que a castração pode contribuir? Nessas questões comportamentais, a gente tem que identificar a origem e trabalhar o comportamento. A castração é uma questão fisiológica. Se tratando de machos, o que se leva em consideração? Porque quando a gente castra, vai diminuir a testosterona. Só que se tem uma causa base para que aquela situação aconteça, só a mudança fisiológica não vai trazer aquele conforto necessário para aquele animal. A gente precisa identificar a origem da briga, trabalhar elas enquanto sistema e contribuir para que isso não aconteça mais. Porque o que acontece com a agressividade? Ela tende a piorar. A agressividade tende a intensificar, elas tendem a brigar mais. Então é importante que a gente entre talvez com o processo de comunicação para entender o que está acontecendo, entender o que está acontecendo com relação àquele animal, né? O que ele está vivendo, por que elas começaram a brigar, o que foi a origem dessas questões, para que a gente possa acolher e transformar. E nessas situações eu sempre falo, a gente entra na situação terapêutica, mas a gente também precisa do suporte de um comportamentalista em alguns momentos e situações, porque a gente precisa acolher a dinâmica desses animais. Vamos ver. Gostaria de saber com relação a viagens, como posso fazer esse desapego, tanto a minha como a dos 3. Com relação a viagens, a gente precisa fazer toda uma preparação que pode ser feita com florais e com a comunicação. Com a comunicação, a gente vai explicar para ela o que está acontecendo, né? O que vai acontecer
quando tu vai viajar, como que vai ser, para ela entender que é seguro ela ficar com outro ser, vai explicar que ela vai ficar com outra pessoa e aí fazer toda uma preparação para que ela fique tranquila. Com florais, a gente vai identificar qual é o floral específico. Eu sempre falo, a gente tem o floral coringa que eu falei antes, que é o rescue para situações emergenciais, mas ele não é tratamento. Isso é importante a gente levar em consideração. Ele é para situações pontuais onde a gente talvez não teve um tempo de preparar, mas o ideal sempre é a preparação. Olha, essa que tem ciúmes foi acolhida na rua e sofreu maus tratos. A gente sempre precisa acolher essas questões desses animais que vieram da rua, que têm maus tratos, que passam por desafios, porque fica uma memória, né? Fica uma lembrança, e assim como nós humanos, aquela lembrança pode ficar assolando a gente em diferentes momentos da nossa vida. E quanto antes a gente acolhe essas questões e trabalha isso, a gente traz relaxamento, porque um animal em harmonia traz relaxamento para o sistema, para o corpo físico dele, porque ele não está liberando ali o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Ele está com aquele corpo, com aquela fisiologia em homeostase, em equilíbrio, e são coisas que vão fazer bem para todo o sistema familiar, tá? Deixa eu ver aqui. Cat está cuidando dos meus desde julho, prepará-los para a viagem e fogos de fim de ano. Foi bem tranquilo esse ano. Que incrível, fico super feliz, gente. Eu amo demais, demais, demais poder contribuir. Eu amo demais ver a contribuição dos meus pacientes, ver a contribuição deles estando tranquilos em situações onde antes eram desconfortáveis, tá? Isso é muito, muito, muito legal. A Ká é uma pacientinha que faz toda essa preparação, que tem todo esse movimento de acolhimento dos seus animais. Vamos ver aqui. Tânia Reikiana. Tânia, o Reiki é maravilhoso para contribuir para o bem-estar dos nossos animais. Tânia, aqui me fugiu a palavra, no perfil tem informações sobre o curso de comunicação, sim, tá? Bom, gente, agora que eu vi que não tem mais nenhuma dúvida por aqui, Paty, de nada pelo agradecimento, na verdade eu quem agradeço por você se permitir, por todos vocês que estão aqui se permitirem me ouvir os relatos que eu tenho para trazer, a minha experiência, a experiência da clínica terapêutica, né? Porque ela é bem diferente da clínica convencional e a gente precisa olhar para os animais com mais abertura, porque nem sempre isso foi uma questão que eu aprendi com a minha doguinha aqui em casa, quando nós vivemos uma experiência. Eu passei por um processo cirúrgico no ano passado e ela também passou por uns desafios um pouquinho antes de mim. E ela me disse assim, nem tudo é espelhamento, mas tudo com certeza é ensinamento. O que acontece? Que a gente fala muito de espelhamento, né? Ah, será que o meu animal está espelhando uma questão minha? Não necessariamente. Tem questões próprias do animal que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, tem algumas questões sim que o animal tem aquele lugar de espelhamento, mas tem questões que o animal está vivendo o próprio processo dele ali e ele tem que aprender aquela questão e aquela situação sozinho, tá bom? Espero ter contribuído com vocês, espero ter dado os direcionamentos, os suportes e aquilo que vocês esperavam. Espero trazer muita contribuição e espero que vocês apliquem esses ensinamentos, essas dinâmicas e essas questões que eu fui falando por aqui no sistema familiar de vocês para auxiliar tanto vocês, quanto os animais, quanto todos os seres dessa terra que precisam de contribuição. Amor, luz e paz no coração de todos os seres do universo. Com certeza, tanto para nós que seja um lindo dia, muito abençoado, de muito amor e de muita conexão com os nossos animais. Tá bom? Um super beijo e até a próxima!